Vamos lá, então. É o seguinte, pessoal. Não sei se vocês têm filhote. Vamos começar aqui uma introdução meio aleatória. Se vocês têm filhotinho de cachorro em casa ou filhotinho de gato. Eu sempre tive muito cachorro na minha vida, sabe? Criei cachorro. E uma coisa que você percebe quando os cachorros são pequenininhos é que eles brincam. Cachorro e gato. É que eles brincam muito daquilo que eles vão fazer quando crescerem. Então, você tem um gatinho pequeno, ele vai começar a caçar barata, porque um gato, quando crescer, vai ter que caçar coisas maiores. Eles brincam de briguinha, porque o gatinho vai brigar quando crescer, fica dando uns pulinhos, porque eles vão pular muro. Então, os mamíferos, de modo geral, quando são pequenos, eles brincam daquilo que eles vão ser quando crescerem. A gente pode partir do princípio que gente não é tão diferente assim. E que as brincadeiras das crianças, de alguma maneira, refletem aquilo que elas vão ser quando crescerem. E existem N brincadeiras infantis. E uma delas que você vê em todas as culturas, qualquer cultura que você pegar, é a brincadeira de ouvir histórias. Ou de fingir que é uma personagem de uma história. Então, quem é pequeno aqui dos 20 e poucos anos, talvez se não era pequeno, brincava que era o Goku, o Power Ranger vermelho e tal. E adora assistir história, modernamente seria assistir desenho animado, né? E qual que é a... Por que ouvir história é algo que é tão antigo, né, nas sociedades? E a boa ideia é que existe um problema da vida, que acho que o Santo Tomás comenta, que os princípios de moral são muito universais e as situações que você vive são muito particulares. Então, nem sempre você consegue aplicar um princípio universal a uma situação particular. Então, por exemplo, você tem lá o princípio do não matarás. É um princípio universal. E a situação particular é, tu que defender minha família, eu posso matar aqui em legítima defesa. E, em tal situação, será que em uma guerra matar é legítimo? E assim por diante. Então, você tem um princípio universal que você não sabe muito bem aplicar numa situação particular. Então, se você é cristão, provavelmente algum dia você já se perguntou o seguinte: isso que eu vou fazer é pecado ou não? Porque você conhece o princípio universal, mas você não consegue aplicar naquela situação em particular. E as histórias te mostram situações particulares que refletem princípios universais. Então, contar histórias é um princípio educativo. Então, a Ilíada e a Odisseia, na Grécia Antiga, eram ensinadas como a gente ensina hoje a Bíblia na catequese. Então, são os princípios morais, são os valores, as virtudes, os vícios que você tem que evitar, contada de forma em história. E o bom de história é que ela não é deturpada com o tempo, né? Então, você pode ter uma filosofia ali que a pessoa começa a deturpar, mas a história é a mesma história lá do filho pródigo contada lá no ano zero, é a mesma contada hoje. Então, os valores que você tira da história são universais, né? E aí eu vou começar aqui mostrando uma história que todo mundo conhece e que ela tem muita coisa para ser comentada, tá? Que é a história da Bela Adormecida. Depois eu vou falar o passo a passo da jornada do herói, se der tempo, tô aqui meio na pressa. Mas a Bela Adormecida é um filme dos anos 50. E a maioria das crianças viu hoje, assistiu hoje já. Isso é um filme dos anos 50, que a maioria das crianças assiste hoje, é porque alguma coisa muito boa ela tem. Então, tem uns filmes que são lançados há 3, 4 anos pela Disney, já foi pro brejo, ninguém ouve mais. Mas a Bela Adormecida até hoje assiste. Meu filho, eu tenho um filho de 1 ano de idade, provavelmente ele vai assistir a Bela Adormecida. Eu tenho outro que tá na barriga da mãe, provavelmente vai assistir a Bela Adormecida, assim por diante. Porque é um baita filme. Você gosta, mas você não sabe explicar muito bem o que ele tem de mais. Então, eu vou mostrar aqui algumas reflexões de que você pode tirar desse filme aqui, tá bom? E eu peguei aqui umas cenas chaves. A primeira cena do filme aparece esse livro dourado com pedras preciosas com o nome Sleeping Beauty, né? E a ideia dessas histórias é que você é a personagem principal. E a história está sendo contada naquele filme. E se sua história vai ser contada e esse é o livro da sua vida, é que alguma coisa de muito belo tem que ter, né? Você não imagina aí um livro com essa capa aí para colocar o manifesto do Partido Comunista. Então você coloca uma coisa bonita, né? E aí a história começa assim. Eu pulei aqui o primeiro, não pulei não. Falava que um rei e uma rainha gostariam muito de ter um filho, né? Desejavam há muito tempo um filho, até que uma menina nasceu. E eles chamaram a menina de Aurora porque ela deveria ser luz na vida dos outros. E aqui uma coisa interessante, que a primeira coisa que a gente presta atenção é que é mais uma história sobre príncipes e princesas. Hoje tem um movimento meio, não ensine sua filha a ser uma princesa, não ensine seu filho a ser um príncipe. Então. Só que qual que é o motivo dessas histórias serem sempre com príncipes e princesas? Porque príncipe e princesa é aquele que está se preparando para um dia assumir grandes responsabilidades. Então, se você é um príncipe, algum dia um reino vai depender de você, a felicidade de uma nação vai depender de você. Então, é muita carga sobre os seus ombros. E, de uma certa maneira, sempre que nós nascemos, essa carga já existe, né? As pessoas vão depender da gente de uma maneira, a gente querendo ou não. Então, de uma certa maneira, todos têm essa vocação real de ser príncipe ou princesa, porque, de acordo com a sua conduta, você vai fazer pessoas mais felizes ou pessoas infelizes.
e também você é filho de um rei, né? Então, sempre você é filho de um rei, você representa alguma união com o espírito, alguma coisa mais elevada. E o nome da criança é Aurora, porque ela deve ser esperança e luz na vida das pessoas, né? Ok. E quando a Aurora nasce, todas as pessoas do reino vêm trazer presentes para ela. Então pensa assim, cara, então eu nasci para ser um príncipe e para conduzir uma nação à felicidade, conduzir pessoas à felicidade. Só que quem sou eu na fila do pão, né? Você não tem muitas qualidades. Ah, eu sou assim, eu sou inteligentinho, eu sei fazer isso aqui, eu sou bem disposto, assim por diante. De alguma maneira, você nasce com alguns dons que te favorecem a fazer aquilo que você nasceu para fazer. Então, quando a Aurora nasce, vem as fadinhas e as fadinhas começam a dar dons para elas, né? Ah, você vai saber cantar, você vai ser linda, você vai saber, você vai ser uma pessoa graciosa. Então, de alguma maneira, todo mundo aqui nasce com, digamos, um punhadinho de virtudes. E são totalmente merecidas, tá? São dons que você recebeu por simplesmente ter nascido. Vocês têm alguma inteligência, a gente tem alguma coragem, tem alguma boa disposição. Então, existe esse elemento que é um dom gratuito com o qual nós nascemos. E esse dom gratuito vai nos ajudar a ter essa narrativa de, digamos, real. Porém, nem só com virtudes você nasce, né? Você aqui não é a Virgem Maria. Então, alguma coisa sua aparece aí que tem esse efeito de repelir as pessoas. Então, existe um elemento seu que te puxa para baixo, um elemento vil, um elemento mesquinho, que aqui a gente vai representar pela Malévola. E é curioso isso, quando a Malévola no filme é o convidado que aparece sem ser convidado, né? Digamos assim, é o intruso na festa. Você fala, meu Deus, eu nasci para ter uma vocação de santo, eu nasci para ser Padre Pio. Mas eu sou meio preguiçoso, eu sou invejoso, eu sou indisposto, eu não faço minhas obrigações direito. Então existe essa coisa que apareceu dentro de você, por assim dizer, sem ser convidado, e que ele repele as pessoas. Então, quando a Malévola aparece na festa, todos os convidados se afastam. Então, você vê as pessoas na parede aí na imagem. Porque é esse elemento dentro de você que é, digamos, repulsivo. Não são seus vícios, né? Então, assim como você nasceu com algumas virtudes, algumas inclinações para virtudes, você nasceu com algumas inclinações para os vícios, né? Digamos, uma espécie de pecado original. Então, essa criança, a Aurora, ela já nasce com uma montanha de responsabilidades, porque ela vai ser a princesa que vai ter que conduzir o reino à felicidade. Já nasce com alguns presentes gratuitos que vão ajudá-la, e já nasce com essa espécie de vício que é representada pela Malévola. Tudo bem até aqui? Pode me cortar a qualquer momento aí para perguntar. E o feitiço da Malévola é o seguinte, quando você fizer 15 ou 16 anos, você vai espetar o seu dedo numa agulha e você vai cair num sono profundo, né? E o que isso quer dizer na prática, assim? Que, primeira coisa, espetar o dedo na agulha, você pode ver como uma espécie de dor, né? E 15, 16 anos é a fase, digamos, da maturidade simbolicamente. Obviamente, essa fase vai se manifestar ao longo da sua vida, né? Sempre existe um convite para você ser um pouco mais maduro. E nesse caso aqui, a Aurora com 15 ou 16 anos, a partir de algum momento que você vai começar a enfrentar dificuldades na vida, ao ter contato com alguma resistência, alguma dor na vida, ela vai adormecer. E adormecer é aquele estágio em que você não faz as coisas que você deveria fazer. Então, tem um psicólogo canadense bastante famoso, Jordan Peterson, acho que a maioria deve conhecer aqui, e ele fala assim, né, alguém perguntou qual é o sentido da vida, né? Ele fala assim, o sentido da vida está escondido em todas aquelas coisas que você deveria fazer, você sabe que deveria fazer, mas está evitando. É como se, de alguma maneira, você tivesse adormecido, tá? E aí, esse é o feitiço da Malévola, né? É você não fazer aquilo que você deveria fazer, é você não ser aquele santo que você deveria ser. E aí, esse é o feitiço, e a Aurora cresce, até o dia que ela encontra, um dia antes dela fazer lá os 15 anos, ela encontra o príncipe encantado, que é o príncipe Philip, se não me engano. E é curioso que aqui a gente tem que pensar um pouco simbolicamente, tá? Então, mais uma história de príncipe e princesa. Tudo bem, mas o príncipe e a princesa, o masculino e o feminino, eles apontam para coisas diferentes digamos, na sua consciência. Geralmente, o aspecto masculino está associado ao logos, à consciência, né? É a sua capacidade de pensar e de planejar e de criar. E o aspecto feminino está mais voltado à ação, tá? A capacidade de gerir coisas. Então, por exemplo, natureza, a gente nunca chama a natureza de pai, né? Sempre chama de mãe. Por quê? Porque é a mãe que cria, né? Digamos de certa maneira. É a mãe que faz acontecer. Então, o seu aspecto feminino é aquele aspecto mais voltado para a ação, à vontade, e o aspecto masculino está mais associado à consciência. Então, se de alguma maneira você tem que almejar coisas grandes, né? Sei lá, santidade, ou ser príncipe, ser princesa, esses dois aspectos devem estar
de alguma maneira unidos, tá? Devem estar casados. Eu sou professor de cursinho, tá? Eu dou aula para turma de medicina, assim por diante, pessoal que é ITA. E você vê claramente essa reunião em alguns alunos, outros não. Então, geralmente, tem um aspecto da consciência. O cara, eu quero passar em medicina porque eu tenho que salvar vidas, assim por diante. Então, esse é um vetorzinho seu que aponta para um lado. E como é que tá a situação? Eu passo o dia jogando videogame, eu gosto de dormir tarde, faltar aula, eu não faço minhas obrigações, então, sua consciência tá... Então, você tem uma consciência que aponta para algo grande, mas a sua vontade está apontando para o outro. Então, é como, de alguma maneira, seu aspecto feminino e masculino não casaram, né? Não estão em união. E aí as coisas não vão acontecer. Você não vai ser o herói que você nasceu para ser. Então, a união da Bela com o príncipe, de alguma maneira, é a união da vontade com a consciência. E aí eles cantam uma música muito bela nessa parte do filme, que é Te Conheci um Sonho, né? Foi você, o sonho tão lindo que eu sonhei, que é basicamente a melhor maneira dos dois se juntarem é quando você pensa em alguma coisa muito grande, né? Seria, digamos, a virtude da magnanimidade, e você alinha a sua vida para que aquilo aconteça com a maior probabilidade possível. Ok? E aí a Aurora parece estar morrendo de feliz, e ela faz o aniversário, e ela sofre lá o feitiço da Malévola, né? Ela espeta o dedo, sofre algum contratempo na vida, e de repente ela adormece. E o curioso é que quando ela adormece, as fadinhas voam pelo reino, e elas fazem todo mundo adormecer, todo o reino adormecer. Então a ideia é, uma vez que você não está sendo tudo aquilo que você deveria ser, então as pessoas ao seu redor também são menos do que poderiam ser. Então é como se uma vida afetasse todas as outras. Se você está num estado sonolento, as pessoas ao seu redor são afetadas, digamos, de uma maneira negativa. E elas ficam sonolentas também. Então uma vida afeta muitas outras. Para quem assistiu aquele filme A Felicidade Não Se Compra, é a mesma coisa, né? Então a vida toca outras de maneira que você nunca compreenderá muito bem. E aí o príncipe, aí uma vez que sua vontade está adormecida, a única maneira de você trazê-la de volta é com a consciência, né? Um exame de consciência que seja. Pô, eu não estou tendo a vida que eu deveria fazer, eu não estou sendo o príncipe para o qual eu nasci para ser, eu não estou sendo a princesa e assim por diante. E o príncipe vai resgatar a Bela e de repente ele é preso pelas criaturinhas más comandadas pela Malévola. E ele é posto num castelo. E é curioso, eu não sei se eu coloquei essa cena, eu acho que não. Mas a Malévola, ela começa a humilhar o príncipe e fala que só vai liberar quando ele for muito velho e incapaz. E aparece uma cena dele com uma barba bem comprida e saindo do castelo. Então a ideia é que se você não agir agora, algum dia você vai ter para passar. Quando você tem 20 anos, 21 anos, você pode ser até um pouco idiota, né? Se você, vou conseguir um emprego, você faz as coisas meio erradas. Aí todo mundo pensa assim, ele só tem 20 anos, então ele pode errar. Eu sou só um adolescente, então ele pode errar. Tudo bem, não vão te cobrar tanto quanto tiver 20, 21 anos. Mas quando você chegar em 30, 31, aí você começar a fazer besteira, você não vai chegar e falar, não, eu só tenho 30 anos, eu sou uma criança. Não, o pessoal vai falar, o que você fez nos últimos 10 anos da sua vida para estar fazendo besteira até agora? Então, essa é mais ou menos a ideia. Ela vai prender o príncipe, né? E só vai liberar quando ele estiver velho o suficiente para não ter mais nenhuma capacidade de ação. E o que acontece agora? Como que a consciência vai resgatar a vontade? E o fato é que, magicamente, o príncipe recebe 2 armas, né? Das fadinhas. As fadinhas falam assim, você receberá agora a espada da verdade e o escudo da virtude. E as armas simbolizam alguns dons, tá? Então, por exemplo, a clava do Hércules é uma força destruidora, mas sem de muita direção. As armas de flecha, geralmente, é uma coisa que envolve muita precisão, mas pouca energia. Agora, espada e escudo, simbolicamente, estão associados a algumas virtudes. Escudo é a virtude da fortaleza. Então, você está recebendo a capacidade de suportar pequenas, digamos, contratempos na vida sem perder a esperança. Então, a virtude da fortaleza está muito associada à capacidade de resistir, né? Então, a sua vida não é como você quer. Então, isso é verdade. Então, de vez em quando, eu passo 2 horas no ônibus, aqui não sei o quê, todo mundo gosta muito de mim, eu não tenho apoio da minha família. Então, geralmente, tem algumas coisinhas na vida que são uma espécie de contratempos. E aí, resistir a esses contratempos e manter a esperança está muito associado à virtude da fortaleza. E a espada, simbolicamente, está associada à virtude da sabedoria, que é a capacidade de você dividir o que é certo e o que é errado, o justo do injusto. Eu não vim trazer a paz, mas a espada, né? Então, digamos, a virtude da prudência, do discernimento. Então, de posse dessas 2 coisinhas, a capacidade de resistir e a capacidade de começar a querer fazer a coisa certa, você está armado para resgatar a sua vontade, que está adormecida. E no caminho para resgatar a vontade, né, para você começar a agir, aparece uma série de espinhos, que, obviamente, ninguém falou que ia ser fácil, né?
e a espada vai cortando os espinhos, até que a Malévola aparece no meio do caminho dele e fala as seguintes palavras no filme, né? Agora você vai ter que enfrentar todas as forças do inferno. E aí ela fala literalmente isso, quase. Então ela se transforma no dragão. E o dragão é um símbolo muito antigo daquilo que a gente quer evitar, né? São os nossos vícios. Vocês devem conhecer a obra do Hobbit, né? E no Hobbit, o dragão Smaug, ele é mais caricato, ele é muito preguiçoso, ele passa o dia dormindo, ele é muito guloso, ele quer devorar os anões, ele é ganancioso, ele quer o ouro todo para ele é muito orgulhoso, ele fica o tempo todo falando, eu sou Smaug, o lindo, o maravilhoso. Então, o dragão representa esses vícios, né? No caso do Smaug é mais evidente. Mas o dragão são os vícios que você tem que destruir. E o curioso sobre dragões é que eles são imortais, né? Então, a ideia é que você nunca vai conseguir cantar a vitória sobre os vícios. Ah, agora eu não tenho mais nenhum vício aqui, eu sou lindo, maravilhoso. Porque, de alguma maneira, eles voltam. Então, essa é a luta que a gente tem que travar todo dia, a luta contra o dragão. Tem uma frase, não sei quem é um dos santos da patrística, que ele fala, me fugiu agora o nome do santo, que ele fala, o dragão está à beira da estrada, pronto para devorá-lo. Todos nós caminhamos ao Pai, mas antes precisamos passar pelo dragão. Então, no seu caminho lá ao Pai, em algum momento você vai passar pelo dragão que está pronto para te devorar. E essa é a história mais batida do mundo, né? O dragão. Enfrentar o dragão. E nessa hora as fadinhas tentam ajudar, mas é como se falasse, não, agora a briga é dele com o dragão, né? Ela segura aqui. E na briga contra o dragão, aparentemente o príncipe vai morrer, né? Sempre tem esse momento aí. E ele joga a espada da verdade. Com a espada da verdade, ele consegue destruir o dragão. Então, com a virtude da sabedoria, da prudência, assim por diante, né? Agindo. E consegue beijar a princesa, né? Existem as interpretações meio moderninhas, que é, não, esse filme é ruim porque ensina rapazes a beijar meninas dormindo. Não tem nada disso, tá? Se você entendeu isso aí no filme, tá bem errado. Então, o símbolo aqui é finalmente a união, né? O beijo é a união perfeita. Então, finalmente, quando você beija a princesa, nesse caso, é a união perfeita entre a consciência e a vontade. Então, quando as duas se alinham, não existe limites do quão alto você pode subir, né? E é por isso que tem uma cena bem bonita do filme, que eles estão dançando, e enquanto eles dançam, aparece um coro celeste cantando, e eles vão subindo em direção ao céu. Porque aí não existe limites para quão alto você pode subir, quando você alinha o seu coração com os seus desejos. Então, isso aqui é uma interpretação, assim, digamos, mais simbólica da Bela Adormecida, para ver que, assim, por mais infantil que seja o filme, por mais infantil que seja a história, existe alguma coisa ali muito boa que você pode tirar. E talvez você não perceba isso assistindo, mas alguma coisa fica em você, sabe? Ah, eu tenho que ir para resgatar quem eu amo, eu tenho que fazer isso, eu sou um príncipe, eu sou uma princesa, eu tenho que lutar, eu tenho que ter coragem, eu tenho que enfrentar o dragão, assim por diante. Então, alguma coisa fica em você. Tudo bem? Tem aqui alguma pergunta? Tá bom, então. E aí, agora eu vou resumir. Felipe, sai me falando quanto tempo eu tenho, tá? Porque eu tenho medo de extrapolar aqui. Agora existe uma fórmula chamada Jornada do Herói. Ela foi desenvolvida por um mitólogo, o Joseph Campbell, acho que ali nos anos 30, que ele fala o seguinte, ó, todas as histórias de todas as mitologias, no fundo, são uma história só. Essa é a teoria do monomito. No fundo, são uma história só. Então, você pega o mito do Hércules, o mito do Aquiles, os mitos egípcios, os mitos incas, os mitos... Tudo, no fundo, é uma história só. E essa história trata do amadurecimento do indivíduo. É você partir de um estado inferior de consciência para um estado superior de consciência. E todas as histórias tratam de como você consegue fazer isso. E ele dividiu as histórias em etapas. Então, a maioria delas apresentam todas essas etapas aí, que ele dividiu em 3 grandes grupos: separação, iniciação e retorno. Essas 3 etapas, separação é o seguinte: você está no estágio X de maturidade, não existe um número, né? Então, eu moro, sei lá, eu sou um estudante com 16 anos que eu moro com meus pais em casa. E aí, se eu passar a vida assim, estudante do ensino médio até os 100 anos de idade, então eu vou ser um estudante de ensino médio que mora com os pais. Até o dia que tem alguma separação. Por exemplo, eu passo no vestibular, então eu vou ter que sair de casa. Então, é como se a vida te convidasse para alguma coisa mais desafiadora. Eu consegui um emprego, eu passei no vestibular, eu vou fazer um serviço, agora eu estou servindo na paróquia, eu estou estudando alguma coisa diferente, alguma coisa que te tire digamos, eu não quero usar esse termo, mas seria da zona de conforto. E aí, uma vez que você é chamado para alguma coisa desse tipo, você não está preparado, né?
Se você passou no vestibular de medicina, é porque você não é médico ainda, você é só um estudante. Então, você vai ter que passar pelo processo da iniciação, que é você começar a adquirir habilidades adequadas a esse novo tipo de vida. Até que você, digamos, maximize essas habilidades e você volta para um novo estágio, estabiliza de consciência. Até que a vida te convide para outra coisa, casar. Aí você estabiliza o casamento, fica de boa, de repente tem filho. Então, a vida toda tem esse processo de separação, iniciação e retorno. Então, eu vou mostrar aqui no filme que eu acho muito bom. Chama-se 300. Então, 3 etapas curtas. Então, você tem a criança lá, que ele é o Leônidas, né? De Esparta, que vai virar rei. Só que no momento do começo do filme, ele é só uma criança. E essa criança aí é incapaz de ser rei. Então, ela passa por um processo de separação. Então, ela é tirada da família para passar por uma série de treinamentos. E aí, esse série de treinamentos, a iniciação dele, culmina com um grande desafio, que é enfrentar o lobo selvagem, né? Até que ele volta do confronto com o lobo e não volta mais como a criança Leônidas, né? Ele volta como Leônidas, o rei de Esparta. Então, isso aí seria o retorno. Então, esse triângulo, separação, iniciação, retorno, é o triângulo que dá o tom de todas as histórias mitológicas, segundo Joseph Campbell. E o que eu quero fazer agora aqui em 10 minutinhos, mais ou menos, é comentar, dar uma espécie de dissecar cada uma dessas etapas. Separação, iniciação e retorno, com alguns filmes pop. Então, eu escolhi alguns filmes aqui que eu julgo que a maioria assistiu. E vamos analisá-los. Então, a separação, existem 6 etapas na separação. Então, que etapas são essas? A primeira coisa é que se você vai para um mundo diferente, você tem que começar no seu mundo atual, que a gente chama de mundo comum. Então, veja aí se vocês reconhecem algum desses filmes, tá? Então, o primeiro deles, né, Star Wars, o mundo comum lá do Luke Skywalker é a fazendinha lá com os pais adotivos dele, ele é não lembro muito bem, faz tempo assim, ele trabalha com um leiteiro, sei lá, trabalha na fazendinha. Então, nesse estágio que o Luke Skywalker tá, ele não é um Jedi, né? Ele tá muito longe, ele não sabe nem o que é um Jedi, então ele não teve treinamento nenhum, nunca viu o Darth Vader, nunca pilotou uma nave, ele tá no mundo comum. A Dorothy e o Mágico de Oz também está no mundo comum, que é o Kansas, com a fazendinha, com o cachorrinho dela. O bom do Mágico de Oz é que tem uma separação boa. Quando ela sai do mundo comum, o filme fica colorido, né? Antes é preto e branco. Eu tenho ali a Alice no País das Maravilhas, né? O mundo comum dela é, enfim, está tirando um cochilo na árvore. E o Bilbo Bolseiro ali em O Hobbit, o mundo comum dele é ficar no condado fumando cachimbo e com as perninhas para cima, né? Então todo filme começa com o mundo comum. Até uma comédia romântica, né? O Titanic, aparece lá a Rose com os ricos e o Jack lá apostando, é o mundo comum deles. Até que acontece alguma coisa na sua vida que te chama para um estágio maior de maturidade, né? Eu já dei os exemplos de passar no vestibular, de casar, de entrar na faculdade, de conseguir um emprego. Alguma coisa na sua vida te chama para um estágio de maturidade maior. É o chamado aventura. Essa é a segunda etapa da jornada do herói. Então aqui você tem o Bilbo sendo chamado pelo Gandalf, né? E o chamado aventura do Gandalf é muito interessante, né? Que ele fala assim pro Bilbo: você tem que sair daí, você tem que ser um ladrão e roubar o tesouro de um dragão. O Bilbo ser um ladrão, a ideia é que você é convidado a ser alguém que você não é ainda. E aí ele pergunta pro Gandalf: mas eu vou voltar vivo? E o Gandalf responde, né? Olha, não sei. Talvez não. Mas mesmo que volte vivo, você não será mais a mesma pessoa. Então, assim, de um jeito ou de outro, esse Bilbo vai morrer, tá? Ou morre literalmente, ou para um homem novo nascer, ou um homem velho tem que morrer. Essa é a ideia. Então, o chamado Aventura do Luke Skywalker, né? É a carta da Princesa Leia. O da Dorothy é o cachorrinho totó dela, que foge na tempestade. E o da Alice é o coelhinho correndo atrás em direção ao toque da árvore. Não lembro o que esse coelho fala, se alguém lembrar. É uma coisa sobre o tempo, né? Estou atrasado, eu acho, mas acho que é isso. Não lembro muito bem. Só que é o seguinte, quando você é convidado para alguma coisa desafiadora dessa, a primeira tentação é você recusar. Você fala, meu Deus, eu estou aqui, eu sou o Bilbo, eu estou aqui tomando meu cachimbinho, para que eu vou lá enfrentar um dragão, né? Eu sou o Luke Skywalker, estou aqui na minha fazendinha, para que eu vou me meter no espaço para salvar uma princesa que eu nem conheço? Então, nosso primeiro impulso é sempre dizer não. Então, para que eu vou casar se eu posso ficar solteiro, né? Então, aquela história do vida de casado só perde pai de solteiro e é de morto. Tem umas piadas assim. É uma coisa parecida. E aí, esse tema da recusa do chamado é um tema muito recorrente no cristianismo, tá? Inclusive, eu separei aqui algumas passagens bíblicas
que falam que isso acontece na vida de todo mundo, né? Então, porque eu vos chamei e vós não quisestes me escutar? Estendi a mão e não houve quem olhasse para mim. Aqui tem nosso amigo Jonas, né? Que Deus fala com ele. Eu preciso que você vá lá em Nínive converter um pessoal. Só tem um pessoal que julga o Jonas, meu Deus, que desobediente. Mas assim, é como se fosse Deus aparecesse para você hoje e falasse, tem um pessoal do Boko Haram, que tá matando os cristãos na Nigéria, vai lá e converta o pessoal. Então a sua tendência é dar no pé, né? Então o Jonas, ele corre justamente na direção contrária. Então depois ele se arrepende, né? Inclusive ele é um excelente modelo de arrependimento. Mas a primeira tentação do Jonas é recusar o chamado. Isso aqui é um poema, esqueci o autor agora, sobre... Ele era um convertido inglês, ele era ateu e se converteu e fez um poema como se a graça de Deus fosse um cão de caça atrás dele, e aí até o momento que ele se deixou capturar, né? Então, ele começa o poema: dele fugia noites e dias, dele fugia pela arcada dos anos, dele fugia por becos e labirintos. E no final, o cachorro alcança o eu lírico, ele fala, né? Eu sou aquele a quem procuras, o cachorro fala. Do amor te afastavas, tu que de mim te afastavas. É muito belo esse poema. Eu virei pela primeira vez pelo Fulton Sheen, o bispo Fulton Sheen, né? Acho que é venerável, o servo de Deus hoje é venerável. Então ele recitou isso aí em um vídeo e eu peguei. Acho que a história mais famosa aí do Evangelho de recusa do chamado é a do filho pródigo. Então, a gente poderia conhecer ele como santo, alguma coisa, apóstolo e tal, e a gente conhece ele só como... O filho pródigo não, a gente conhece ele só como o jovem rico, né? Então, provavelmente era muito melhor que a gente, né? Jesus fala lá, eu sou rico quando olha para ele, ele fazia muita coisa já. E aí, se quiser ser perfeito, largue tudo que tem e me siga. E aí ele fala, e ele sai triste, né? Então é um exemplo clássico do Evangelho da recusa do chamado. Então nós não conhecemos o nome dele hoje, conhecemos apenas como jovem rico. Por que razão vim eu e ninguém apareceu? Chamei e ninguém respondeu. Jerusalém que mata os profetas. Quantas vezes quis eu juntar os teus filhos e tu não quiseste? Isso é do Evangelho. Enfim, então o pecado, digamos assim, é uma recusa do chamado, né? O que a gente chamou de procrastinação é você não fazer o que você deveria fazer, é uma espécie de recusa do chamado. Então, quero que você veja que isso acontece nos mitos, mas também acontece na nossa vida, né? Então, sua mãe lhe chama para lavar a louça, você não vai, de certa maneira, é uma recusa do chamado. Só que aí você recebe uma graça especial para você cumprir isso aí. Aparece a figura de um mentor, te ajuda. Então, ele tem um vigílio conduzindo Dante pelo inferno, Gandalf, o Yoda, a fada do oeste, não sei muito bem qual que é essa. Então, se é cristão, você tem o padre Paulo Ricardo aí, um mentor, não sei. Então, alguma figura que lhe ajuda, né? Se você pegar as biografias dos santos, geralmente os santos conheceram alguém que ajudaram muito eles. Então, Santo Tomás teve Santo Alberto Magno, Santo Agostinho, o mentor dele foi Santo Ambrósio. Então, a Santa Teresa, temos lá, São João da Cruz teve Santa Teresa. E aí tem umas figuras em que apareceram meio que um raio. Então, tipo, o São Francisco virou santo assim em um segundo. Baixou um raio de graça nele e se converteu. Então, é uma exceção. Mas se você pegar uma biografia de santo, a maioria deles, houve alguma pessoa na vida deles que meio que conduziram no caminho. Um exemplo pode ser o pai, pode ser a mãe. Algum exemplo familiar que funcionou como uma figura de mentor. Todo mundo tem um mentor. Ou você sabe que tem, ou você não sabe que não tem. Assim. Ou você reconhece que aquele fulano é seu mentor, ou ele é sem você reconhecer. É melhor que você saiba quais são os seus, sabe? O meu aqui, eu gosto desse cara, esse cara aqui, meu pai, o padre e tal, o fulaninho de tal. Consciente ou inconsciente, você tem as suas figuras que você imita, né? Diria o René Girard, suas imitações. Então, o momento que você aceita, auxiliado pelo seu mentor, a jornada, é a passagem pelo primeiro limiar. Então, é quando a Dorothy começa o caminho pela estrada de tijolos amarelos, é quando o Bilbo sai correndo de casa, no filme, essa cena, né? Eu vou entrar em uma aventura. E eu coloquei ali a Mulan saindo da cidade dela, né? Como um guerreiro. Então, esse é o momento que a aventura começa de fato, né? Passei no vestibular, é o momento que eu saio de casa, eu cruzei o limiar. E o ventre da baleia é um momento de reflexão, tá? Então, sai de casa, a primeira coisa que você fala é, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? É um momento que parece que aquela versão sua imatura já começou a morrer. E isso é uma ideia muito corriqueira em filmes. Então, quem viu O Senhor dos Anéis, o Gandalf, quando ele morre lá e cai no abismo, é como se aquele Gandalf morresse